Capítulo 723 Julgamento 1. Os colossos se moveram em sua direção, mas o movimento seguinte de Kila os congelou no local. Em vez de infundir mana em sua armadura para melhor se defender, ela a trocou de forma, permanecendo em sua calcinha. A primeira prioridade dos golems era sua segurança, eles não podiam machucá-la. Eles recuaram enquanto ela avançava até ficarem de costas contra a parede. Eles não podiam tocá-la sem serem desativados, mas não havia feitiço em seu arsenal fraco o suficiente para não matar um humano normal semino. Constructos não tinham acesso à primeira magia, apenas aos feitiços com os quais foram imbuídos e golems eram máquinas de guerra. Kila colocou as mãos sobre eles e transformou os sucata normalmente imparáveis em enormes pilhas de pedra em uma fração de segundo. Só quando teve certeza de que não representavam nenhuma ameaça para ela, ela colocou a armadura de volta. Então, ela usou um feitiço flutuar nos golems e os trouxe para o andar superior do reator. Como diabos você conseguiu duas construções sem um arranhão? A genuína surpresa de Moroka ao ver os golems a fez suspirar de alívio. Kila temeu que ele a estivesse seguindo e espiou toda a cena. Finesse ela respondeu. Agora, nossa pergunta é se é melhor jogar os dois de uma vez ou um de cada vez e estudar como o reator se comporta antes de fazer uma tentativa final. Kila usou o scanner e seu feitiço forja para procurar um mecanismo de autodestruição. Como mestre de forja, ela sabia como era importante não dar ao inimigo a oportunidade de estudar uma obra-prima. Assim que encontrou um mecanismo, ela colocou os constructos na escotilha antes de acioná-lo. As pessoas enxertadas dentro dos golems olharam para ela com olhos cheios de gratidão, quase fazendo Kila se sentir culpada. Em qualquer outro momento, ela teria se preocupado em encontrar uma maneira de salvá-los de seu destino e devolver o corpo a eles. Quase. Ela estava agora em guerra, e não importava seu juramento como curandeira ou quão inocentes aquelas pessoas eram, eles ainda continuavam sendo seus inimigos. A escotilha se abriu, fazendo com que os golems caíssem na porta de metal interna que foi destrancada assim que a porta externa foi fechada. Os constructos caíram no poço que estava o reator de mana, cheio de energia mundial, forças elementais e a luz verde esmeralda de mana. Sua carne foi instantaneamente consumida enquanto seus corpos de pedra resistiram ao redemoinho ao redor deles por tempo suficiente para quase chegar ao fundo do reator. A explosão seguinte quebrou o equilíbrio entre as três energias em funcionamento, forçando a máquina a parar. O reator ainda estava cheio de mana, mas nada mais seria produzido até que a emergência não fosse resolvida. A energia mundial agora estava livre para retornar para onde pertencia, fazendo o tremor do solo aumentar à medida que um pilar prateado de luz descia do céu, logo acima da posição de Lilith. Havia uma razão pela qual os Odin foram forçados a se fundir todos em um só corpo, porque eles abandonaram suas pesquisas com pressa, e porque quase nenhum vestígio de sua passagem, mas ruínas permaneceram. Durante a Grande Guerra, enquanto o povo do continente galeno lutava por sua liberdade e os Odir faziam o pior para prolongar a existência de sua raça moribunda, Mogar havia feito seu julgamento sobre eles, considerando-os indignos. Os guardiões se mobilizaram, encerrando a guerra que teria durado mais alguns anos em questão de horas. Os Odi sabiam sobre os guardiões, bem como que a única maneira que eles tinham para lutar contra criaturas tão poderosas era usar a melhor arma dos guardiões contra eles. Ao aprisionar a energia mundial no reator de mana, eles não só alcançaram a chave do poder ilimitado, mas também se esconderam de Mogar e de seus guardiões. Mesmo no caso de Kula ser descoberto, os Odi acreditavam que tinham armas suficientes para enfrentar os guardiões e vencê-los em seu próprio jogo. Enquanto o reator de mana estivesse operacional, os guardiões seriam reduzidos, enquanto o Odi seria imparável e a matriz vontade de Deus permitiria que eles atropelassem até mesmo a vontade de Mogar sobre os elementos. Contanto que o reator de mana estivesse operacional, o que não era mais o caso. A energia mundial inundou os andares subterrâneos de Kula, desencadeando a tribulação mundial que foi interrompida com força desde o momento em que Lilith ouviu as palavras dos golems moribundos. Que merda!
Riso disse, sem saber que agora os dois humanos eram finalmente capazes de entender sua linguagem e vice-versa. Ele havia lutado toda a sua vida na linha de frente, ele nunca poderia esquecer a sensação que agora cobria todo o seu corpo em um suor frio. A sensação da presença de um guardião. Um pilar de prata desceu do céu enquanto o preto normalmente oculto emergiu do solo, como se os dedos de dois deuses opostos estivessem se conectando bem no espaço que Lito ocupava. Finalmente, a coisa dentro dele parou de arranhar e irrompeu de todo o seu corpo, cobrindo-o em escamas vermelhas e pretas, enquanto dois chifres curvos emergiam dos lados de sua testa. Glória ficou tão chocada que quase se esqueceu de riso. Ela tinha visto Lee transformado, mas nunca assim. Ela nunca tinha visto as 4 asas de cabeça para baixo em suas costas, a cauda, os chifres, nem os 7 olhos abertos ao mesmo tempo. O rugido desumano irrompeu de sua mandíbula cheia de presas quando seu corpo passou dos 2 metros e toda a sala ficou escura como breu. Incontáveis olhos se abriram em cada centímetro das paredes, teto e chão, olhando para Riso com ódio. Temendo por sua vida, o Odi decidiu dar tudo de si, liberando um feitiço de nível 3 de sua espada. Mesmo que a matriz vontade de Deus estivesse enfraquecida, ela ainda era capaz de transformar o simples relâmpago em algo que ultrapassava até mesmo um feitiço mágico de nível 5 lançado por um gênio no nível de Manoir. A formação mágica foi planejada como uma arma anti-guardiã por uma razão. O feitiço foi mais rápido e mais forte do que qualquer coisa que Lit já tinha visto. Ele se moveu tão rapidamente que mesmo se ele tivesse visto se formando com visão da vida e mesmo seu corpo infundido com magia de ar, ele não poderia se esquivar de tão perto. Ele perfurou a camada de orixalcum que cobria a cabeça de Lit, as escamas grossas e os ossos que protegiam seu cérebro. Percebendo que nada era suficiente para parar tal força da natureza, Solos fez a única coisa que ela podia. Ela usou a fração de segundo que o feitiço precisava para dominar tantas camadas de proteção para deslizar para dentro do crânio de Lit e cobrir seu cérebro com seu corpo de pedra. A armadura de Lit se vaporizou, seu crânio cedeu e Solos se transformou em pequenos seixos. No entanto, nenhuma única faísca de eletricidade ou fragmento de osso danificou o órgão vital de Lit, permitindo que o revigoramento rejuvenesce em apenas uma respiração, graças à enorme quantidade de energia mundial que o envolvia. Isso foi muito perto. Muito obrigado, Solos. Lit pensou, mas apenas o silêncio se seguiu. Solos. Lit podia sentir um imenso vazio dentro de si, onde normalmente ficava a luz de Solos. Ele ainda podia manipular a luva, sua dimensão de bolso, tudo. No entanto, seu melhor amigo estava perdido para ele. Um grito de tristeza humano demais fez a caverna tremer tanto que Glória e Riso, que ainda estavam chocados ao ver Lit vivo, pensaram que Mogar inteira estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Capítulo 724, Julgamento 2. É a voz de Lit. Algo deve ter acontecido com ele e Quilla verificou 3 vezes o reator de mana. Muitas luzes vermelhas sinalizaram que o dispositivo havia parado de funcionar e a falta de todos os sons de zumbido que anteriormente enchiam o ar confirmou o sucesso de sua estratégia. No entanto, em vez de diminuir, o estrondo da terra estava realmente pior do que antes. Amaldiçoando sua má sorte, ela correu em direção à sala onde a luta estava acontecendo, apesar do medo da mesa de operação e do monstro azul que queria roubar sua vida ainda queimava vividamente em sua mente. Espere, eu não acho que você deveria ir. Você não pode ajudá-lo. Morok correu atrás de Quilla, tentando impedi-la. Ele podia imaginar o quão duro Lit havia trabalhado para esconder sua verdadeira natureza e sabia que o Odi não era um inimigo que pudesse ser subestimado. Além disso, mesmo que ele não pudesse ver a coluna prateada e preta com seus olhos humanos, ele podia sentir um enorme poder em ação. Um humano tão pequeno como Quilla provavelmente seria incinerado simplesmente por se aproximar demais de tal força da natureza. Ele a agarrou pelo ombro, forçando Quilla a parar. Ela seguiu os ensinamentos de seu pai, usando o movimento de puxão do Ranger para adicionar seu impulso ao dela e chutá-lo nas bolas com toda a força que tinha.
Kila estava cansada de sua falta de juízo. Ela não perderia um único momento ouvindo Morok, não enquanto ela pudesse realmente fazer algo para ajudar sua família. Se Lith e Ploria perdessem a batalha, ela estaria morta de qualquer maneira. Kila preferia passar seus últimos momentos com aqueles que amava do que com um cara irritante. Morok gritou enquanto agarrava sua virilha e caiu para o lado. Fera ou não, proteção encantada ou não, demoraria um pouco para se recuperar. Quando Kila abriu a porta de metal, ela não podia acreditar em seus próprios olhos. Ploria ainda estava lá, sentada no chão e entoando um feitiço após o outro, apesar das lágrimas escorrendo de seus olhos. A sala parecia ter saído de um pesadelo, cheia de olhos de todas as formas e tamanhos encarando a luta, enquanto gritos desumanos vindos de suas paredes enchiam o ar. No meio disso, alguém que se parecia com o de que ela conhecia, mas que não era ele, estava lutando até a morte com uma criatura monstruosa. Ploria não chorava porque tinha medo da morte, nem porque tinha ideia do que acabara de acontecer. Ela estava chorando porque a coisa na frente dela, de alguma forma, era exatamente como ela sempre imaginou que lhe fosse. Ela sempre soube que ele estava cheio de uma dor e angústia que normalmente ele escondia do resto do mundo, algo que ela só tinha um vislumbre de vez em quando. Agora tudo estava exposto na frente dela, em uma tempestade de garras, rosnados e fúria. Era o ser mais desumano e ainda assim humano que ela já tinha visto. Ela estava chorando porque a escuridão que o cercava ressoava com aquela dor, permitindo que Ploria compartilhasse sua dor e derramasse as lágrimas que Lith não podia mais. Após o primeiro raio, Rizo não teve tempo de lançar outro que Lith havia disparado em sua direção, em uma enxurrada de chamas de origem e punhos. O primeiro soco foi forte o suficiente para levantar Rizo do chão, jogando contra a parede traseira. Sua outrora valiosa armadura de fortaleza estava agora profundamente dobrada e trazia a marca do punho de Lith. A fusão de terra e luz de Rizo permitiu que ele permanecesse consciente, mas o ataque trouxe os dois para fora da disposição da vontade de Deus, forçando-o a desfazer a velha formação mágica e criar uma nova. Aquela fração de segundo foi longa o suficiente para que Lith tivesse atingido o rosto de Odi com tanta força e tantas vezes que quase arrancasse a cabeça de Rizo. Um de seus olhos estava inchado e fechado, muitos de seus dentes estavam agora no chão enquanto seu nariz, quebrado em muitos lugares, sangrava profusamente. Rizo não aceitou o ataque de braços cruzados. Ele era um mestre espadachim e sua lâmina ainda estava em perfeitas condições. A lâmina eterna era o ápice do armamento Odi. Ele havia esfaqueado, cortado e desviado os braços de Lith em cada um de seus ataques, mas o monstro não se importou. A armadura prateada cobrindo suas escamas curvas desviou a maioria dos impactos e cada ferida começou a cicatrizar no momento em que foi aberta. Lith estava usando fusão de escuridão, mas não era falta de dor que o permitia lutar de forma tão frenética. Foi a fúria desenfreada por ter perdido uma vez mais alguém precioso para ele. Solo se foi. Eu não vou ouvir ela rir ou chorar mais. Ela não estará comigo na próxima vez que eu estiver feliz ou triste. Ela não vai me repreender quando eu fizer algo estúpido ou insensível. Estou mais uma vez sozinho e é tudo culpa sua. Você a tirou de mim. Lith pensou enquanto suas mãos transformavam o Urixalcum da agora morta armadura da fortaleza em pedaços, trazendo-a a apenas alguns centímetros do coração pulsante de seu odiado inimigo. Até aquele momento, Rizo estava completamente focado em proteger sua cabeça, mas cortes e hematomas estavam sendo infligidos em sua carne agora exposta, forçando-a a baixar sua lâmina. Você tem que acabar com isso rapidamente. Guna disse em sua cabeça. Sua preciosa putinha destruiu a máquina de troca de corpos e o reator de mana parou de funcionar. Depois que a mana armazenada secar, você não vai durar um segundo. Rizo odiava concordar com ela assim como odiava as entranhas do mago. No entanto, não havia sentido em negar a verdade, então ele usou primeiro a magia e o arranjo verde para se cercar de chamas brancas, forçando o monstro a recuar e dando a si mesmo o tempo que precisava para curar seus ferimentos.
A primeira coisa que Solus viu quando ela acordou da escuridão que a envolvia foi um mar verde luxuriante. A grama macia fazia cócegas em seus pés, enquanto uma brisa suave fazia seus cabelos cor de bronze dançarem no ar. Ela não tinha ideia de onde estava, mas se sentia em paz. Todas as suas dores e preocupações pareciam algo distante no passado. A única coisa que ela queria era deitar na grama e olhar para o céu azul acima de sua cabeça. Eu estou morta? Ela perguntou enquanto as memórias dos eventos recentes a tiravam de seu devaneio. Isso não é nada como o que eu vi nas memórias de Lilith pelo meu criador. Minha pele é rosa. Eu sou humano. Eu sou realmente humano. Ela tentou conjurar um espelho de gelo para olhar seu próprio rosto, mas nada aconteceu. Ela não conseguia sentir sua mana, nem nenhum de seus sentidos místicos parecia funcionar. Para piorar as coisas, os únicos pensamentos que ela podia ouvir eram os dela mesma. Oh, querida, faz tanto tempo desde a última vez que recebi uma visita. Deixe-me usar algo que você possa se identificar. Uma voz desencarnada disse dentro da cabeça de Solus, fazendo-a gritar de surpresa. O chão subiu, se retorceu e se virou, até que o pedaço de lama na frente de Solus se parecia exatamente com ele nos mínimos detalhes. A única diferença era seu cabelo ser das 6 cores dos elementos em vez de castanho claro com tons de vermelho. Continua no próximo vídeo.